E boa noite também para você de casa. Motociclista tenta escapar da polícia e provoca acidente na Major Gotti. 42 mil mudas de viveiro são destruídas em incêndio. Tempo fica mais seco e frio essa semana. Mais 35 casos de Covid são confirmados em um dia em Patos de Minas. Patrocínio registra mais uma morte e chega a 13 óbitos por Covid. De novo, passageiros flagram ônibus lotado em Patos de Minas. Prefeito quer usar a ozonioterapia para tratar pacientes com Covid. Preconceito LGBTQ+, problema cresce e assusta. Moradora cobra da Copasa solução para esgoto que corre dentro de casa e em rua no Nossa Senhora Aparecida. Tem também futebol. Essas e outras informações você confere a partir de agora. Uma mulher precisou ser socorrida nesta quarta-feira após fugir da polícia e bater na traseira de um veículo em Patos de Minas. Ela estava com uma faca. O fato foi registrado na rua Major Gotti, bairro Cônego Getúlio. A mulher de 44 anos foi vista por militares na Avenida JK. Ela conduzia uma motocicleta e estava sem capacete. Ao perceber que seria abordada, a senhora passou a dirigir em alta velocidade e jogou no chão uma faca. Na rua Major Gotti, ela se chocou contra um carro e precisou ser socorrida. A guarnição policial, ela deparou com a mulher, conduzindo a motocicleta sem capacete em alta velocidade pela Avenida JK. Foi dada a ordem de parada, ela desobedeceu e imprimiu maior velocidade ainda. Ela ainda dispensou uma faca, foi acompanhada pelas guarnições, colidiu e caiu. Através de levantamentos, foi constatado que a mulher havia sido demitida de um hipermercado na cidade nesta terça-feira. Voltou ao local, agrediu fisicamente um desafeto e usou a faca para tentar se livrar de um segurança. A princípio, ela teria se deslocado desse supermercado, ameaçado, agredido na data de ontem alguns funcionários. Na data de hoje, ela retornou até o local, efetuou nova agressão. No momento em que ela foi ser contida pelos demais funcionários, ela sacou dessa faca, ameaçou o segurança, inclusive, e evadiu. A informação que a gente tem é que ela trabalhava nesse local e foi demitida. O incêndio em um viveiro próximo à BR-354 destruiu cerca de 42 mil mudas nesta segunda-feira. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e as causas serão investigadas. De longe, quem passava de carro na parte alta da cidade e próximo à BR-354 conseguia ver a nuvem de fumaça que foi formada pelo incêndio. De perto, o fogo destruía grande parte de um viveiro de mudas que é de propriedade particular e fica próximo à estrada que dá acesso à comunidade de Ponto Chique, em Patos de Minas. Duas situações favorecem muito o incêndio. Uma é que está ventando bastante, inclusive essa situação perfeita para que as chamas aumentem ainda mais. E outra é porque essas árvores aqui estão um pouco secas e pega fogo em todas elas. O incêndio iniciou-se, acredita-se, no pátio da empresa. Não se sabe os motivos até o momento, o que gerou o incêndio. Devido ao tipo de combustível, que era madeira, pallets e bandejas de polipropileno, ele tomou grandes proporções e a forma de combate foi a forma defensiva. A forma defensiva é aquela forma de combate em que protegemos os arredores do incêndio. Então nós protegemos o flanco esquerdo e o flanco direito, que eram depósitos de materiais, de máquinas industriais que haviam no local e para que o incêndio evitasse que tomasse proporções ainda piores, controlamos essas regiões e confinamos o incêndio no pátio central da empresa. Sim, o incêndio, devido à grande intensidade, a irradiação dele, provavelmente acredita que foi esse o motivo.
irradiou para a vegetação vizinha. Então acabou originando esse incêndio florestal e posteriormente ao combate no viveiro, realizamos o combate do incêndio florestal. Devido à secura, né, a vegetação desidratada, isso tudo facilita um incêndio em vegetação. Então, orientamos a todos que tomem muito cuidado na hora de utilizar o fogo. Não utilizem para fazer limpeza de lote, isso é crime. Deve ter a autorização de órgãos ambientais antes de qualquer tipo de limpeza desse tipo. O tempo seco e a ventania favorecem a propagação das chamas, por isso, nessa época, os incêndios provocam tantos problemas, sem falar que deixam a qualidade do ar ainda pior. E essa semana, na nossa região, o tempo vai ficar ainda mais seco e o frio deve prevalecer. Já deu para sentir na pele que a temperatura despencou e vai continuar assim na primeira semana de agosto. Nós ainda estamos no inverno. O inverno nós caminhamos agora dentro do mês de agosto, e o mês de agosto ele traz normalmente uma velocidade de vento maior e massas de ar que costumam aquecer um pouco mais a nossa região. Isso deve acontecer na segunda quinzena desse mês. A partir de agora, durante essa semana, nós ainda teremos uma semana fria, já com um ligeiro aquecimento no próximo final de semana. E o clima está ainda mais seco. A umidade relativa do ar na região pode ficar em apenas 20% e chuva só lá para setembro. A umidade relativa do ar que ela continua baixa. Em momentos nós vamos ter ela mais alta, mas a tendência é que ao longo do inverno nós tenhamos umidade próximo dos 20%, o que é extremamente preocupante. Então é importante a gente estar monitorando essa umidade ao longo do tempo, porque a tendência é que ela se torne muito baixa. As previsões de chuva estão cada vez mais distantes. Nós temos chuvas previstas para o mês de setembro, no meados do mês de setembro. Nenhuma previsão ainda marcada para esse mês de agosto. Uma outra questão interessante é a gente entender que nós temos uma grande massa de ar que está sobre a nossa região e uma baixa pressão impede a entrada de massa de ar. Uma alta pressão impede uma entrada de uma massa de ar que traga melhoria nas condições de umidade. Na sequência, a gente fala de preconceito LGBTQI+. Avanços na lei não impedem violência. E moradora cobra da Copasa solução para esgoto que corre dentro de casa e em rua em Patos de Minas. A comunidade LGBTQI+, tem sido mais ouvida e muitas lutas vencidas, mas ainda há um grande percurso nessa caminhada, principalmente quando o assunto é preconceito, que pode ser marcado ainda pela violência. O preconceito, esse sentimento hostil que em essência se motiva por modos de julgar o outro sem o conhecer, e que em muitas situações se transforma em violência, mas que por si só já é um ato que agride profundamente e não apenas fisicamente. Só no ano passado, 297 mortes de LGBT+, foram registradas no Brasil, segundo o levantamento de um relatório do Grupo Gay da Bahia, que atua na defesa dos direitos homossexuais há mais de 100 anos. Mas o preconceituoso nem sempre é alguém desconhecido. As feridas que você vê no corpo da Sani, na perna, no braço e na mão, ela revela que são resultado das agressões praticadas pelo próprio irmão. Olha, é muito triste, né? Porque, assim, ainda mais que partiu de dentro de casa, né? Mas, como se diz as duas delegadas, né? Ninguém tem o direito de pôr a mão em ninguém, né? Ninguém tem o direito de agredir ninguém. Somos todos seres humanos, né? A gente tem sentimentos, né? Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo, realizada em 150 municípios brasileiros, apontou que 19% dos entrevistados declararam sentir repulsa, ódio ou antipatia por gays. Outros 20% têm os sentimentos com relação a lésbicas e 22% a respeito de travestis. Recentemente, Tami Miranda, que é homem trans e pai do garotinho Bento,
foi duramente atacado pelas redes sociais ao ser convidado por uma marca de cosméticos para estrelar a campanha do Dia dos Pais. Para o Benício, o que falta na verdade é amor e respeito pelo outro. Por que o Tami não seria um pai para ser a imagem da Natura? Só porque ele não tem um órgão genital masculino? O que isso vai diferenciar? O que isso vai definir? Entendeu? Então eu acho que o que está faltando no mundo é a questão do amor e do respeito ao próximo, sabe? Porque independente se você é negro, se você é branco, se você é amarelo, se você é trans, se você é gay, somos seres humanos, entendeu? Isso não define caráter de ninguém. O caso da cabeleireira Sani chegou ao conhecimento da polícia, que deve resultar em medida judicial para afastar o agressor. Eu pedi e até então não chegou para mim, mas eu fui orientada que se ele chegar perto, se ele chegar numa distância que eu conseguir enxergar que é ele e acionar a polícia, ele pode ser preso de imediato. Apesar de muitos acreditarem que o preconceito contra pessoas LGBT estaria diminuindo com os tempos modernos, quem sente na pele sabe muito bem que a coisa não é assim. Não acho que tenha reduzido, não. Parece que só jogaram uma toalhazinha, sabe? É uma coisa que só tá passando, não tá... Parece que não querem resolver, só jogaram uma toalha, só deixaram um pouco mais anônimo, digamos assim, mais escondido. Mas eu não acho que tenha diminuído, não. Inclusive, internet, né, que hoje é o meio de comunicação mais rápido, direto a gente vê em relação a assassinato de pessoas trans, agressão, enfim, essas coisas. Famosos como Tami Miranda ou anônimos que estão bem mais perto de nós, cada um deles espera que o respeito prevaleça nas relações. Mas que além de postura para se impor, que as violências sejam denunciadas sempre. Eu senti uma vez só, foi, entre aspas, algo mais simples, digamos assim, porque como você falou, anônimo, né? Em relação ao meu nome, que ainda tá com o nome de... Eu ainda tô com o nome de registro, não mudei ainda para Benício. É desconfortável, só porque parece que eu já blindei tanto a minha mente em relação a isso, que acho que quanto mais as pessoas tentam me atingir dessa forma, mais eu consigo transmitir amor a elas. Que elas consigam entender essa questão de que somos seres humanos. Isso não rotula ninguém, isso não diferencia ninguém, entendeu? Hoje, a cabeça que eu tenho hoje, e depois de ter feito representado contra o meu irmão, o meu conceito é que denuncie sim, denuncie todos. Que agora não deixe passar mais em branco. Porque se fez com a gente agora, pode, ali na frente, né, na próxima esquina, pode fazer com outra pessoa. Então eu deixo bem claro que deseje que denuncie sim. Uma moradora do bairro Nossa Senhora Aparecida entrou em contato com o jornalismo da NTV para reclamar de um problema de esgoto. Além de voltar para dentro da casa dela, ainda escorre pela rua. O problema já foi comunicado à companhia, mas até agora nada de solução. A reclamação da moradora é com essa caixa de esgoto residencial. Todo o esgoto da Copasa tem voltado. A companhia prestadora de água em Patos de Minas já chegou a consertar o problema, porém, durou apenas um dia. Como não conseguiu resolver o problema junto com a Copasa, a moradora acionou a prefeitura, que, segundo ela, fez pouco caso da reclamação. A Copasa veio, né? A Copasa veio e executou o trabalho dela. Funcionou no primeiro dia. No outro dia, à tarde, eu chego do trabalho, isso aqui estava fervendo de fezes, negócio de comida, tudo de esgoto, né? Aquela fedentina terrível. Aí eu tentei ligar de novo, catei a bicicleta, fui na Copasa, tá fechada. Aí liguei, coloco uma musiquinha que te vai longe, mas que não resolve nada. Vizinhos da Vera, inclusive, já chegaram a fazer uma proposta para a prefeitura. Olha, até a proposta eu fiz para o Marinho. Dá pra gente esses bloquinhos aqui, ó, e uma areia, que a gente faz um mutirão, os moradores, e a gente arruma. Nem isso deu conta. Nada, nem isso. O Marinho me bloqueou. No WhatsApp, me bloqueou. Mas nem isso aqui não tinha, ó, porque não trouxe. Porque se tivesse trazido, a gente juntava aqui uma turma,
né? Fazia um mutirão aqui, a gente arrumava pra gente, né? A mulher cobra uma atenção das autoridades. Isso porque depois das chuvas, a situação fica bem pior. Isso aqui, ó, isso aqui quando chove, termina aqui por prova. Isso aqui alaga. Pra esses meninos saírem de casa, tem que colocar a tábua. Ela leva os menininhos no médico, né? Tem que colocar uma tábua pra poder passar. O menino que mora lá no fundo também é na tábua. Não me prejudica tanto. Mas o que acontece? A minha parede vai só encharcando, né? O esgoto desse jeito, a chuva, quando chove, esse negócio aqui deu um desnível, sei lá o que aconteceu com isso aqui. Indignada, a Vera diz que a população do bairro está esquecida. Então tem para fazer 52 anos que eu moro aqui. Gente, isso aqui não tem melhoria. Aqui tem problemas sociais? Tem. Aqui tem. Mas qual bairro que não tem? Né? Qual bairro que não tem? Aí então eu acho assim, a gente é um pouco discriminado. Aqui a gente somos discriminados. Não arrumam nada. Mas vai chegando na época de eleição, menino que brota de sujeito atrás de voto. Não tá no escrito. E eu acho injusto demais da conta. Você tem que pagar a taxa de esgoto, que a gente paga, pra ficar numa nojeira dessa aqui desprezada. Porque ninguém ajuda a gente aqui. Ninguém. Não ajuda. Eu tô indignada. Eu prefiro pagar a multa do que ficar o resto da minha vida sofrendo, 4 anos sofrendo. Porque você vai pra um lado, você pede. Vai pro outro, você pede. A gente é pobre. Né? A gente não dá conta de ficar indo de Uber, de ônibus, de mototáxi, atrás de prefeitura, nem de vereador, não. Eles não maltratam a gente quando a gente procura, não. Trata a gente super bem. Promete que parece que vai arrumar. Mas não arruma. É que a gente somos iludidos. Só que agora eu já falei, eu não vou deixar iludir ninguém mais aqui nesse pedaço aqui, eu não deixo mais não. Porque não arruma nada. Porque as Saras, tava o bairro arrumadinho, asfalto arrumadinho, né? Eles arrumaram tudo de novo. E por que aqui não custava vir arrumar? Segundo a Copasa, técnicos da empresa já estão desobstruindo a rede de esgoto no beco São Marcos, em Patos de Minas, nesta terça-feira, após tomar conhecimento da situação. Ainda segundo a Copasa, nenhuma solicitação referente ao refluxo de esgoto foi registrada recentemente, e ela ainda esclarece que situações assim devem ser comunicadas pelo número de telefone 115 ou por meio da agência virtual no site www.copasa.com.br. Na sequência, vamos falar de futebol aqui no News e também da ação de estudantes que entregaram dispensers com álcool em gel para a polícia. No último domingo, o Cidade da Sorte fez vários sortudos. Teve premiação de até R$11 mil. O Matheus Borges foi quem acompanhou a entrega. Muito bem, hoje é dia de entregas do Cidade da Sorte aqui em Patos de Minas, que continua contemplando muitas pessoas. No último domingo, no primeiro prêmio, foram sorteados R$ 1.500. E a sortuda foi a Maria de Fátima Caixeta Soares, lá do bairro Caramuru. Mas quem veio representar ela foi o esposo, o Carlos Roberto. Carlos, como que vocês ficaram sabendo que a sua mulher tinha ganhado no Cidade da Sorte? Foi surpresa, né? Eu estava trabalhando, ela me ligou, tinha ganhado. Esse dinheiro vem em uma boa hora? Uma boa hora, ela ajuda muito, né? As entidades, tudo. E deu sorte. Ela comprou mais a cartela e a intenção de ajudar, né? E no segundo prêmio, o Cidade da Sorte trouxe R$2 mil para Patos de Minas. E esse prêmio foi dividido entre duas pessoas. O Ozanã Ferreira de Camargo, do bairro Caramuru, e o Gildene Alves Pereira, lá do bairro Jardim Itália. Gildene, como que você ficou sabendo que tinha ganhado no Cidade da Sorte? Fiquei sabendo através da minha esposa, que estava conferindo, e eu estava do lado de fora lavando o terreiro. Ouvi ela gritando. Abri a porta, no momento que eu abri a porta, você estava falando meu nome. Aí que eu acreditei. Vale a pena sim. Esse é um bom trabalho que vocês estão fazendo. Graças a Deus, né? Deus ilumina cada um que está recebendo esse prêmio e muito mais aquelas pessoas que estão sendo ajudadas. E olha só, no terceiro prêmio, mais R$2 mil. E quem ganhou foi o Marcos Antônio Lopes, do bairro Santa Luzia. Ô Marcos, me conta essa história. Quando te ligaram e te falaram que você tinha ganhado, você não acreditou? Não acreditei não. E como que fez para você acreditar? Não, aí da hora que ligou da segunda vez, outro parente meu, outra tia,
Aí sim, aí eu acreditei, falei, agora eu ganhei mesmo. Compro sempre não, mas já é a 5ª vez que eu compro seguido. Mas eu nunca tinha comprado não, comprei 5 semanas seguidas e nessa agora eu fui premiado, graças a Deus. E no quarto prêmio, R$11 mil, que corresponde aí a uma moto bis e também mais R$2 mil. A sortuda foi a Maria de Fátima Rosa, lá do bairro Bela Vista. Maria, como que você ficou sabendo que tinha ganhado no Cidade da Sorte? Eu estava com a televisão ligada, mas não estava acompanhando. E depois eu escutei falar meu nome e falei, mentira, brincadeira. E aí já saí pulando. É de verdade, pode comprar e acreditar. Fala sério, gente, ganhar no Cidade da Sorte é bom demais. E além desses 4 prêmios, nós demos aí 10 giros da sorte no valor de R$200 cada. Olha só quem ganhou. A Maria Helena de Freitas, do bairro Jardim Esperança, o Ronaldo Tarcísio Pacheco de Lima, do Santa Luzia, a Ana Gabriela Antunes Cardoso, do Nova Floresta, a Edriana Maria Rodrigues, do Santa Luzia, a Glenda Castro Maias Alves, do Nossa Senhora de Fátima, a Maria do Nascimento Oliveira, do bairro Califórnia, o Francis Rainer Ferreira, do Monjolo, o Ricardo Nunes Nogueira, do bairro Centro, o Gesiel Tavares, do Alvorada e a Cleonice Miquelante Lima, do Nova Floresta. É isso aí, gente, muitas entregas concluídas com sucesso através do Cidade da Sorte, muitos contemplados de Patos de Minas e também da nossa região. E agora ao meu lado já está o Ailton Oliveira, ele que é auditor do Cidade da Sorte. Ailton, para o próximo domingo, dia 9, muitos presentes para os patenses e também os moradores da região. É verdade, para o próximo domingo a cartela custa apenas R$15. Você vai estar concorrendo um cooktop e mais um micro-ondas no primeiro prêmio, um Smart TV no segundo prêmio, um smartphone no terceiro prêmio e um Fit Mob 0 km no quarto prêmio. Mais 10 giros da sorte no valor de R$150. Você vai gastar apenas R$15, vai concorrer a esse montão de prêmio e ainda vai ajudar a Casa da Acolhida com a sua ação social, que é cuidar de crianças de 0 a 12 anos em situação de risco social. Vale lembrar que o Cidade da Sorte vai ao ar todos os domingos a partir das 11 horas da manhã na NTV, canal 8.1, no Facebook, @NTV Patos de Minas e também através da nossa FM 105,9. O Atlético apresentou nesta terça-feira mais um reforço. Mariano retorna ao time depois de conversa com Jorge Sampaoli. O contrato foi assinado até o final de 2022. 12 anos depois, o lateral direito Mariano volta ao Atlético. O camisa 25 é o novo reforço alvinegro. Em 2008, cometeu ato de indisciplina ao chegar de madrugada em hotel em São Paulo, onde o Galo estava concentrado. Mas essa página já está virada, afirma o jogador. Eu aprendi muito, com o que aconteceu lá em 2008. Então eu acho que no decorrer, depois do que aconteceu, eu acho que eu provei não só para mim, mas para muitas pessoas, né? E claro, acho que principalmente para mim, né? Que eu poderia fazer muito melhor do que eu fiz, né? De errado. E passar por cima de tudo aquilo, né? Mariano ficou uma década jogando em times europeus. Estava treinando regularmente no Galatasaray da Turquia. E está à disposição de Jorge Sampaoli. O nome dele já foi publicado no Boletim Informativo Diário, o BID da CBF. Tem mais ou menos aí uma semana que eu fiquei sem atividades, né? De questão de viagem e tal. Mas, né, já vou me preparar e conversar com o São Paulo também e tentar ajudar da melhor maneira possível. Não sei se para esse próximo jogo, mas, né, a gente vai se preparar e tentar dar o melhor possível aí fisicamente para poder ajudar a equipe. Espero aí poder ajudar da melhor maneira possível, fazer o meu melhor e claro, dar bastante alegria a essa massa atleticana. Vamos ver se São Paulo vai colocar o Mariano como titular contra o América nesta quarta-feira no duelo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro. Amanhã o Cruzeiro também tem compromisso, mas pela disputa do troféu em Confidência. O atacante Marcelo Moreno, com dores na lombar, fica de fora.
Um dos jogadores que deve ser escalado para o jogo contra o Uberlândia nesta quarta às 19h no Mineirão é o volante Felipe Machado. O jogador não começou bem a temporada, mas parece que agora tem agradado o Enderson Moreira. Eu tenho uma autocrítica, né, que não estava muito bem, não estava fazendo bons jogos, né, e eu sei disso, né, e críticas sempre vão existir, né, eu procuro as críticas que ultrapassam o limite, né, a gente procura deixar de lado, e eu particularmente procuro pegar as críticas construtivas e trabalhar em cima delas. O Enderson sempre deixou muito bem claro que a oportunidade para todo mundo ia aparecer, né, e que a gente tinha que estar preparado para quando a oportunidade aparecer, a gente aproveitar da melhor maneira, né. E é isso que a gente fez foi isso que a gente fez no jogo contra a Patrocinense, né, e a gente espera fazer um bom jogo também e sair com a vitória, que é o mais importante amanhã. Alguns atletas devem ser poupados para o jogo desta quarta, porque no sábado a Raposa tem jogo pela Série B do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo Paulista às 19h no Mineirão. O grupo está preparado, né, para a gente encarar essa Série B e colocar o Cruzeiro no seu devido lugar, né, entre os grandes. Então a gente está bem focado aí para final de semana a gente fazer um bom jogo. Estudantes de Patos de Minas entregaram dispensas de álcool em gel para a Polícia Militar. A iniciativa é mais uma ação para combater a transmissão do coronavírus. O equipamento foi feito com canos PVC, caixinha de esgoto, junções e conexões. Parece simples, né? Mas com o álcool em gel é capaz de coibir a disseminação do novo coronavírus. Tem todo um processo que desde que a gente pega o cano, faz todas as medidas necessárias, cada cano tem a sua medida específica para encaixar adequadamente. Então depois a gente faz o corte de todos e em seguida é feita a colagem de cada cano. E depois, por último, é feito a parte móvel, que é a que sobe e desce para ativar o álcool em gel. E por último, é feito os ajustes finais para verificar se está tudo funcionando corretamente, se está tudo certinho. Mas e aí? Como ele funciona? Para usar o equipamento é bem simples. Você simplesmente aperta a parte inferior dele com o pé, e aí com isso ela já vai abaixar a parte superior dele e apertar o álcool em gel e ele cai na sua mão. Os dispensers foram desenvolvidos através do projeto IFTM Patos de Minas contra o coronavírus. Quando surgiu a demanda para higienizar as pessoas de baixo custo, a gente pensou num equipamento que oferecesse eficiência para descontaminação das mãos e que seja de baixo custo, para a gente disseminar na cidade de Patos de Minas. Sendo assim, a gente chegou nesse protótipo que tem um custo bem baixo, né, bem acessível, e o dispositivo já vem inclusive com um álcool em gel de 1 kg. Desta vez, quem recebeu alguns equipamentos foi a Polícia Militar. Nós estamos aqui no saguão de entrada do 15º BPM, né, por aqui passa várias pessoas, atendimento ao público, e como vocês podem notar, aqui não tem. Então, com certeza irá contribuir muito aí com os funcionários, com os policiais militares, as pessoas que vierem nos visitar ou então vier resolver algum problema aqui, nós vamos estar então complementando aí as ações aí de segurança e autoproteção aí frente ao Covid-19. Esses equipamentos de dispensamento do álcool em gel, além de serem doados para a Polícia Militar, serão levados para postos de saúde, o Hemocentro e também o SAMU, além de outras unidades de saúde aqui de Patos de Minas. Esses equipamentos serão disponibilizados em postos de saúde, no Hospital Regional, no Hemocentro e aqui na Polícia Militar. Nessa etapa, nós disponibilizaremos 20 unidades que serão dispostos pelas cidades. Daqui a pouco a gente fala de coronavírus, o crescimento de óbitos em Minas Gerais. E prefeito quer usar a ozonioterapia para tratar pacientes com Covid. A cada momento surgem novas sugestões de tratamento no combate à Covid-19. Tem prefeitura que vai oferecer aplicações de ozônio no ânus. Itajaí fica em Santa Catarina. Tem cerca de 215 mil habitantes.
Os casos da Covid no município têm aumentado. Segundo o último boletim epidemiológico da Prefeitura, são quase 3.700 infectados e 105 mortes registradas. O prefeito, que também é médico, apresentou em live na rede social nesta segunda-feira uma nova terapia contra o vírus. Além de ivermectina, azitromicina e cânfora, vai oferecer ozônio. O município já foi inscrito na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, vinculada ao Ministério da Saúde, para iniciar a aplicação. Nós nos inscrevemos no Conselho Nacional de Pesquisa e Ética, Prefeitura Municipal de Itajaí, Secretaria Municipal de Saúde. Estamos ultimando a nossa inscrição lá, a documentação toda necessária para entrarmos nesse protocolo nacional de pesquisa. Com isso, nós vamos ser autorizados a ter um ambulatório de ozônio. Quem testar positivo para a Covid no município poderá fazer a opção de tratamento com a aplicação de ozônio pelo ânus. Somente os casos positivos que têm alguma sintomatologia. Para estes casos, né, além da ivermectina, além da azitromicina, além de tudo mais, além da cânfora, nós também vamos oferecer o ozônio. É uma aplicação simples, rápida, de 2-3 minutinhos por dia. Provavelmente vai ser uma aplicação via retal, e é uma aplicação tranquilíssima, rapidíssima, de 2 minutos, tá? Num catéter fininho, e isso dá um resultado excelente. Nós vamos em breve estar implantando isso também. E aí a pessoa tem que fazer durante 10 dias seguidos, são 10 sessões de ozônio. 1, 2, 3, 4, 10 dias, 10 sessões de ozônio, e isso ajuda muitíssimo os casos, provavelmente, né, os casos coronavírus positivo. A resolução de 2018 do Conselho Federal de Medicina determina que a ozonioterapia deve ser usada só em estudos experimentais, com protocolos aprovados por Comitê de Ética em Pesquisa. Agora é hora da análise da notícia aqui no NTV News. Esse é o nosso primeiro assunto. Recebo agora a diretora de jornalismo da NTV, Ludmila Bahia. Boa noite, Ludmila, como vai? Boa noite, Jéssica. Boa noite para todo mundo que acompanha o NTV News, seja onde for, em casa, que esteja no trabalho. Afinal de contas, estamos também na internet para o mundo inteiro assistir a nossa programação, não é, Jéssica? Justamente. E, Ludmila, a cada dia surgem novos tratamentos, né? Tratamentos ousados. Até demais para o meu gosto, né? E principalmente quando a gente não tem nenhuma comprovação que isso dá certo. Aí o prefeito de Itajaí já tem oferecido à população uma série de remédios na tentativa aí de diminuir a incidência ou de provocar sucesso na maioria dos tratamentos dos doentes, de cânfora a agora ozônio sendo oferecido à população. Jéssica, é complicado essas fórmulas mirabolantes e, no mínimo, perigosas quando a gente não tem a menor noção da consequência exata disso para a saúde, porque a gente colocou na matéria aí. O Conselho Federal de Medicina já alertou que para a medicina não tem a comprovação científica sobre o que o ozônio pode provocar no organismo, e para a medicina esse tipo de terapia, tratamento com ozônio, deve ter uma finalidade de pesquisa, de experimento e não de comprovação. E aí a gente vê um prefeito que é médico tentando aí cercar os casos de Covid no município, que vem crescido de forma exponencial, oferecer as mais diferentes alternativas de terapias. Eu vejo assim como aquela questão, vamos oferecer tudo que é falado no mercado e depois a gente mede a consequência para ver se deu certo ou se não deu certo. Eu sou um prefeito que estou agindo e, portanto, quero oferecer tudo que há no mercado que alguém falou que é positivo. Mas, de longe, a gente sabe que essa é a saída, essa é a alternativa. É, no mínimo, uma loucura, um ato inconsequente de algo que, até este presente momento, não tem nada, absolutamente nada dizendo que há algum efeito positivo. Mas ele falou na entrevista, olha, deve ser bom para. Vamos acompanhar para ver o que acontece.
Vamos agora para os números, do coronavírus. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais mudou o método, de notificação de casos de infecção e óbitos por Covid-19 e registrou recorde de mortes em um dia. Mesmo com o aumento de casos, o governo garante que não há falta de leitos para os doentes no estado. Vamos ver. Os números da Covid-19, informados pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais, estavam em total descompasso com os das prefeituras do estado. O governo mineiro decidiu, então, agilizar os registros e, em 24 horas, recorde de mortes pelo vírus, 149 a mais. Essa mudança será para melhorar os nossos dados, eles estarem mais céleres em relação ao que acontece lá na ponta. Essa semana nós vamos fazer isso, nós vamos atualizar o nosso banco de dados, alinhando ele com o CIVEP Gripe. Hoje nós tivemos um número de óbitos que, na verdade, significa já esta atualização e provavelmente ao longo da semana nós ainda teremos algumas medidas que até o final de semana nos trarão a completa sincronização com o CIVEP Gripe e com isso os dados ainda mais confiáveis. Ao todo, 3.043 mineiros morreram em decorrência do vírus, conforme o boletim epidemiológico de Minas. Os números de pessoas infectadas é de 135.728, dos quais 104.939 recuperados. Estão em acompanhamento, internadas ou em isolamento domiciliar 27.746 pessoas. Segundo o governo, mesmo com esses números, não há problemas de falta de leitos para os doentes em Minas. No que se refere à vinda de respiradores por aquisição, aqueles que recebemos do Ministério da Saúde e a habilitação de leitos que fizemos, não havendo hoje problema de desassistência em relação aos mineiros. Na verdade, esta habilitação destes respiradores demonstra que a Secretaria de Estado de Saúde e o Governo do Estado de Minas Gerais, como foi a tônica ao longo da pandemia, se preparou, planejou e essa é mais uma demonstração de que esse planejamento foi efetivo. Jamila, o secretário de Saúde já havia adiantado, então, que a forma com que esses números são apurados ia mudar, mas esse número de hoje chegou a te assustar, de alguma maneira? Jéssica, na verdade, quando a gente coloca o que o secretário havia dito que poderia haver de aumento de segunda para terça, ele disse, olha, são 100 registros que a gente computou aqui, pegando aí os relatórios das prefeituras, no CIVEP Gripe, que não temos o nosso boletim. Esse número aumentou quase em 50%, porque foram 149. E aí, quando a gente vai lá no relatório, nos números do Estado, atualizando aqui o boletim, a gente percebe que ainda não tem a sincronia, as mortes não estão detalhadas, mas o secretário, Carlos Eduardo, já havia falado, olha, essa semana vai ser um momento aí de números um pouco confusos, porque nós estamos fazendo essa atualização. E este questionamento sobre quantidade de casos registrados, notificados e informados nos boletins epidemiológicos estaduais são perguntas recorrentes dos jornalistas, dada essa divergência que a gente encontra. Desde o início, a gente vê o estado em descompasso muito grande com os números informados aí pelo município. Somada essa questão da baixa testagem, subnotificação da Covid no estado, a gente acompanha com atenção todos esses dados e mudanças informadas pelo estado. Não é a primeira vez que a conduta, a forma de notificação de registros de casos de Covid no estado é refeita, assim até mesmo ajustes em planos como o próprio Minas Consciente. Então o estado, ele às vezes demora um pouquinho para reconhecer que está errado, mas lá na frente, olha, a gente precisa melhorar, então vamos fazer alguns ajustes aqui, porque há essa real necessidade. Mas a gente percebe que o secretário adjunto, né, o Marcelo Cabral, ele vai colocar, olha, nós estamos, apesar de tudo, desses números crescentes, estamos numa situação confortável. E aí é aquela questão, ele toma por base a média do estado, outras regiões e cidades vivem uma situação de colapso, uma situação em que o sistema de saúde precisa de um olhar mais cuidadoso,
Agora, nesse momento, sim. Patos de Minas, a gente percebe aí uma flutuação de casos e com uma diminuição que estamos tendo nos números, há uma menor taxa de ocupação de leitos clínicos e de UTI, porque se não fosse essa questão, estaríamos no gargalo, mas não é nenhuma situação confortável. Olha só, Jéssica, só falando dessa questão de taxa de UTIs em Patos de Minas, quando a gente analisa os leitos públicos para tratamento de Covid-19 em leitos de UTI, 80% hoje, nesta terça-feira, estão ocupados em Patos de Minas. A questão de leitos clínicos, a gente tem aí sim um respiro maior, quase 20% ocupados. Mas é preciso atenção, cada micro-região, como o Estado agora está planejando nesse novo Plano Minas Consciente. Vamos para o intervalo. Na volta a gente fala sobre a atualização dos casos aqui em Patos de Minas e ainda sobre positividade também. Um minutinho só. Análise da notícia aqui no NTV News. Ludmila, agora vamos falar então sobre o comparativo do coronavírus aqui em Patos de Minas. Vamos aos dados? Vamos lá, vamos ver como é que foi esse boletim epidemiológico informado pela Prefeitura de Patos de Minas, Jéssica. Então, ontem, dia 3, eram 1.368 casos. Hoje, dia 4 de agosto, são 1.403 casos. Pacientes internados, ontem 28 e hoje 33. Vamos aos que estão se recuperando em casa, 336 ontem, 313 hoje. Em UTI, ontem eram 10, hoje 9. Os óbitos confirmados continuam em 17. Os óbitos em investigação continuam em 9. E nós tivemos também um aumento no número de casos de pacientes tratados, que foi para 1.031. Jéssica, a gente percebe aí um crescimento de 35 casos. Ontem, do final de semana para segunda-feira, teve um caso, foram 17, 16 notificações. Hoje, de ontem para hoje, a gente percebe já um crescimento bem maior do que o registrado no final de semana. 35 casos a mais, o que volta a preocupar aí. Em contrapartida, menos uma pessoa internada em leito de UTI, mas em leitos clínicos, mais 5 pessoas. E, na outra ponta, menos pessoas se recuperando em casa e mais 53 pessoas curadas da Covid-19. E aí, quando a gente vai para números da região, Jéssica, a gente vai lá para o informe da Prefeitura de Patrocínio, a gente, tem mais um óbito confirmado em Patrocínio, agora são 13 pessoas vítimas da Covid-19 no município, outro óbito suspeito é investigado, e aí a gente tem na tela os números. São 564 confirmações na cidade, mas dessas, 498 já foram curadas. Então, a gente acompanha com atenção também os dados da região. E Unai agora tem 20 mortes pela Covid-19. Ontem eram 19 pessoas. São 1.301 casos confirmados, desses 1.015 já curados lá em Unai, viu, Jéssica? Pois é, Ludmila, em Patrocínio também foi uma das primeiras cidades aqui da região a registrar os casos de coronavírus, né? Foi a primeira cidade a registrar um óbito de Covid-19 e a gente percebe que, ao contrário de Patos de Minas, lá tem um movimento aí menor com relação à transmissão. Era uma cidade que demandava uma atenção, que estava em alerta já, que é um município que recebe um fluxo grande de pessoas, principalmente de trabalhadores em colheitas, na agricultura, agropecuária, e não quer dizer que daqui para frente não vai demandar esse alerta, essa atenção, até mesmo porque esse fluxo de pessoas continua na cidade, mas a gente percebe aí números importantes, maioria curada em Patrocínio e mais um óbito confirmado no município.
A gente sempre recebe aqui na produção da NTV algumas queixas, né, de pessoas durante essa pandemia sobre o enfrentamento e a questão das rotas dos ônibus, da lotação nos ônibus do transporte coletivo também é frequente, né? Pois é, Jéssica, a gente recebeu de uma internauta, telespectadora aí, que acompanha a televisão, que acompanha a NTV pelo canal 8.1 e também está inscrita lá no nosso Instagram, que é o @NTV Patos de Minas, todo mundo pode seguir aí, a gente sempre atualiza as informações passadas diariamente. E essa telespectadora, essa internauta, mandou essa foto pra gente, que é da Rota 5, nesta tarde, em Patos de Minas, ônibus simplesmente abarrotados, e é um problema frequente. A gente faz esses registros, a gente passa esses flagrantes feitos aí por passageiros. Inclusive, hoje, Jéssica, eu perguntei à Prefeitura de Patos de Minas como é que tem sido a fiscalização do transporte, da empresa de transporte coletivo urbano de Patos de Minas, quantas infrações ela já recebeu. E esses números, a Prefeitura me disse, a assessoria da Prefeitura de Patos de Minas disse que vai passar amanhã, mas no total, de 2 de junho até 3 de agosto, foram 301 notificações ao todo em Patos de Minas. Desse total, Jéssica, 178 só no mês de julho. Tá? E amanhã a gente acompanha como é que tem sido essa observação dos fiscais com relação à lotação do transporte coletivo em Patos de Minas, que a gente sabe que é um ambiente favorável à transmissão da Covid-19. Pois é, e é muito preocupante para os passageiros, né? Na semana passada eu conversei, inclusive, com uma senhora que disse que tem que fazer esse trajeto de ônibus com frequência, praticamente todos os dias. Ela já tem um pouquinho a mais de idade e sempre se coloca em risco, e diz ela que toda vez que entra no ônibus é aquela sensação, né? Ela não tem outra maneira de fazer o trajeto e tem que optar pelo trajeto de ônibus. Então sempre se coloca em risco e às vezes é uma situação que poderia ser evitada. É aquela questão, existe um decreto normatizando aí como que deve ser feito esse transporte. A ocupação do ônibus pode ter até a quantidade de cadeiras disponíveis. Passageiros podem viajar em pé desde que haja uma cadeira disponível e ele faça a opção de sentar ou não. Mas o que a gente viu aí nessa foto é um ônibus cheio, os passageiros não tiveram opção e aí tiveram que transitar em pé nesse coletivo. E aí fica essa pergunta e essa cobrança do passageiro, e não é para menos, se o ambiente é inseguro, onde está a fiscalização? Porque, como você falou, não é uma escolha, não é uma opção, é o que eu tenho que utilizar esse transporte para chegar ao meu local de trabalho, para eu ter acesso a algum tipo de serviço, até mesmo ir a uma unidade de saúde, buscar primeiros atendimentos. Então não é uma escolha, é o que tem para aquela pessoa que muitas vezes não tem o transporte, não tem outro transporte disponível em casa. Então ela tem que se sujeitar a esse tipo de ambiente. E aí, conversando com outros passageiros, já me disseram também o seguinte: olha, Ludmila, quando há essa lotação, tem que ter outro transporte, tem que ter outro veículo para que não haja essa aglomeração. Só que a gente vê que não tem outro ônibus. A gente acaba entrando nesse veículo porque não sabemos quando vai passar outro. Então fica essa questão toda aí. E do outro lado, da outra ponta, já que existe um decreto, cabe a fiscalização e cobrança da empresa de transporte coletivo urbano de Patos de Minas, que deveria estar cumprindo com esse protocolo até para a segurança dos passageiros e dos seus próprios funcionários. Justamente. E nós abrimos o NTV News de hoje falando sobre o incêndio, né? Há alguns dias a gente mostrou o incêndio na Mata do Catinheiro, e dessa vez em um viveiro, uma situação que tem se repetido constantemente, né, com frequência, até porque o tempo é seco, mas é uma situação muito triste de se ver, né? Pois é, Jéssica, e aí conversando com os proprietários, apurando mais detalhes, porque quando nós conversamos pela manhã, o repórter Rafael Ribeiro buscou informações junto ao Corpo de Bombeiros, ficou essa informação que seria investigada sobre as causas
desse fogo, o que teria provocado, como teria começado. E conversando com os proprietários desse viveiro de mudas, próximo lá da BR-365, eles nos informaram que tudo leva a crer que foi um incêndio criminoso, porque começou na área externa ao viveiro, não começou dentro do viveiro, começou na área externa. E aí, Jéssica, são 60 bandejas de mudas que foram queimadas, gerando um prejuízo de R$700 mil. E a empresa não tinha seguro sobre essa perda aí. Complicado, hein? Pois é, são 37 anos de empresa e eles nunca haviam registrado um acidente, um incêndio nessas proporções. Então estão todos assim muito atentos, consternados, muito chateados com tudo isso que aconteceu. E ainda mais eles tendo essa informação de que pode ter sim sido um incêndio criminoso, pois começou na área de fora da cerca viva e se alastrou aí para dentro do viveiro. O caso agora, então, cabe ser investigado e fica o nosso alerta, né? Que as pessoas não façam esse tipo de ação. O dano é muito grande para a natureza, o prejuízo enorme. Além do sem bolso. falar até para a própria empresa, né? Que nesse caso aí era uma propriedade privada, uma empresa de mudas e que teve esse prejuízo aí beirando a casa de R$1 milhão. Ludmila, muito obrigada pela participação, pelas informações. A gente volta a conversar amanhã. A gente volta a conversar amanhã e aí sim a gente fala sobre positividade. Porque nesse ambiente todo que leva muitas pessoas a ficarem tristes, a desenvolverem alguns problemas até psicológicos, a ficarem deprimidas, mais ansiosas, porque mesmo nesse universo a gente tem que ver o lado positivo das coisas, é o que a gente vai falar amanhã também, não é, Jéssica? Vamos sim, acho que faz toda a diferença ver o lado positivo, e para quem não é positivo, a gente vai dar algumas dicas ainda para tentar ver essa situação de uma maneira melhor. É isso mesmo. Até amanhã, Sempre então. É bom ver essas outras formas de enxergar a vida. Até amanhã. Tchau, tchau, gente. E muito obrigada a você de casa pela companhia no NTV News de hoje. A gente volta amanhã com mais informações. Além disso, você pode se informar também pelo portal Pato Já. Boa noite.